paz do Senhor, igreja. Tudo bem? Rapaz, eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Estou muito feliz de estar com vocês, de ceiar com vocês, de ter comunhão com vocês. Falei para os pastores, vocês têm um gostinho de família para mim. Então, é um presente muito grande de Deus poder estar aqui. Esse lugar está repondo o meu coração de uma forma que vocês nem imaginam. Então, agradeço a Deus pela vida de vocês, amém? Eu sei que vocês já estão cheios de Deus depois dessa ceia, revestidos do que Deus tem, mas Deus colocou uma palavra no meu coração no começo desse ano, e eu acredito que seja pontual para esse lugar. Abre sua Bíblia aí comigo. Hoje não estou doente, então vai dar certo. Eu não vou tossir, eu não vou fungar o nariz, não vou sentar, vai dar certo hoje, vai dar certo demais aqui. Abre sua Bíblia comigo, no livro de Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 14. Vamos ler do versículo 14. Mateus 9, 14. Tem glória aí, irmão? Duas glórias. Foi só um teste, vamos tentar de novo. Tem glória aí, irmão? Amém, amém. Agora sim. Mateus capítulo 9, versículo 14, está escrito assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a sua ruptura. E eu quero que você se atente ao versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, romper-se-ão os odres, derramar-se-á o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Gente, nesse começo desses versículos, Jesus ele está sendo questionado pelos discípulos de João, sim ou não? Os discípulos de João chegam a Jesus e eles falam: Jesus, a gente jejua, os fariseus jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus ele traz uma referência à presença dele. Jesus naquele momento ele está dizendo: enquanto eu estou aqui, não é necessário que isso aconteça, mas quando eu for tirado daqui, quando a minha presença já não estiver fisicamente aqui, será necessário que isso aconteça. É como se Jesus estivesse reposicionando o coração daqueles discípulos a entenderem que a motivação do jejum é o desejo pela presença, que a motivação do sacrifício é o desejo pela presença. E por isso nós que não o temos fisicamente aqui, nós jejuamos porque desejamos a presença. Nós sacrificamos porque desejamos a presença. Nós entregamos nossa vida como um sacrifício porque desejamos que a presença dele venha. Então essa é a motivação para que a gente faça essas coisas. Só que eu amo o versículo 17. Foi o que ressaltou aos meus olhos nesse tempo. Porque se você for ler em toda a Bíblia, Deus ele tem uma mania de procurar que o seu povo se torne um lugar. Se você for ler Levítico capítulo 6, lá fala sobre um fogo que arde continuamente sobre o altar, sim ou não? É Deus desejando que nós sejamos o lugar para onde o fogo dele irá habitar.
Paulo, ele fala que o nosso corpo precisa se tornar, precisa ser, ele é, na verdade, o templo do Espírito Santo. Isso é Deus querendo encontrar em nós o lugar onde o Espírito dele vai habitar. E o que está acontecendo aqui é isso também. Porque quando é dito, quando Jesus diz não se põe, Jesus está falando de um lugar. Jesus está falando de um desejo que nós sejamos o odre para receber aquilo que Ele tem. Então percebe comigo, o problema não é se Deus tem. Deus sempre tem. O problema não é se Deus vai derramar, Deus sempre derramará. O problema não é se Deus vai fazer, Deus vai fazer. A problemática aqui é se Ele encontra o lugar para receber aquilo que Ele tem. Se Ele encontra alguém para se tornar aquilo que Ele procura. Porque, meu querido, não é muito difícil. Tudo que nós precisamos para ser encontrados por Deus é nos tornar aquilo que Ele procura. E o que Deus procura, Karen? Em João, Jesus vai dizer... Porque, querido, todas as vezes que Deus queria um rei, Ele levantava um rei. Todas as vezes que Deus queria um sacerdote, Ele levantava um sacerdote. Todas as vezes que Deus queria um profeta, Ele levantava um profeta. Mas vem João e Jesus no encontro com a mulher no poço, Ele fala: e a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é estes que Deus procura, é estes que Ele quer encontrar. Então tudo que nós precisamos para ser encontrados por Deus é nos tornarmos o lugar que Ele procura, aqueles a quem Ele quer encontrar. Porque, querido, se Ele encontra o lugar, é inevitável que esse lugar seja cheio do que Ele tem. Se Ele encontra alguém disposto a ser um vaso, é inevitável que Ele coloque tesouros dentro desse vaso. Se Ele encontra alguém que está disposto a ser o altar, é inevitável que esse fogo venha sobre o altar. Se Ele encontra alguém que entende: Deus, eu sou templo do Seu Espírito, é inevitável que o Espírito tenha liberdade dentro da casa dEle. Então nós precisamos nesses dias ser aquilo que Deus procura. Ser a resposta para aquilo que Deus está gritando. E se Ele nesse tempo estiver gritando: quem enviarei? Nós seremos a resposta para a pergunta de Deus ao falar: eis-nos aqui. Eu sou aquilo que o Senhor procura. Eu desejo ser aquilo que o Senhor deseja. Amém? Então aqui está referindo-se a um lugar. Deus tem vinho novo, sim ou não? O que faltam são os odres. Só que perceba que Jesus aqui, Ele não está diminuindo o valor de nada. Ele está desejando alertar que todas as coisas precisam estar em seus devidos lugares. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Esse é o desejo de Jesus aqui. Ele fala: olha, eu tenho um vinho novo, mas eu não posso pôr o que eu tenho no lugar errado. Eu não posso colocar aquilo que eu tenho em alguém que não está com sua vida transformada, em alguém que ainda vive os velhos costumes. Não cabe o novo de Deus. Eu tenho, mas preciso encontrar alguém que queira receber o que eu tenho. Aí olha que incrível. Jesus, Ele não coloca fora o valor do odre. Todo odre tem o seu valor. Eu e você somos o odre de Deus. Quando Jesus fala sobre um odre velho, eu não consigo entender isso como uma geração velha. Eu consigo entender isso como alguém que já recebeu, mas parece que por um momento não recebe mais. Com alguém que já esteve cheio, mas por um momento se esvaziou. Com alguém que um dia recebeu, mas por um momento o que recebeu foi levado embora. E
E eu vou dizer uma boa nova para você. Existe um processo de renovo para o odre que envelheceu. Qual era o processo para o odre? Jesus não joga o odre velho fora. Jesus renova o odre. Porque todo odre tem o seu valor. Como era o processo de renovação do odre? E eu amo isso, eu amo a palavra de Deus, eu amo Jesus. Porque o odre, no processo de renovação do odre, aconteciam 3 etapas. Primeira etapa, água. A água banhava o odre por dentro e por fora, para arrancar do odre velho todos os resíduos do velho, todos os vestígios do velho, todos os vestígios do passado. E enquanto a água balançava dentro do odre, ela limpava o odre por dentro e por fora. Enquanto as águas tocavam no odre, elas tiravam toda a corrupção do passado, toda a contaminação do passado, e trazia uma aparência, uma cara de novo ao odre. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós, como odres de Deus, estamos em um tempo onde Ele nos lavará com o seu Espírito, por dentro e por fora, para que todos os vestígios do passado que ainda engancham o nosso coração, que ainda são correntes enferrujadas na nossa vida, que ainda pesam dentro de nós, e no meio do vazio, eles têm uma voz maior dentro de nós. As águas do Espírito irão passar nesses lugares dentro de nós, e tudo aquilo que não vem de Deus e está encontrando lugar aí dentro, será arrancado pelas águas do Espírito Santo, será posto para fora pelas águas do Espírito Santo. Oh, glória! Não é só por fora, é por dentro e por fora. Não é só na embalagem, é por dentro e por fora. E aí eu me lembro de uma canção, de uma parte de uma canção. Por onde o rio passar, tudo vai, oh glória, pois leva a vida do próprio Deus. Aonde essas águas passam, a pureza retorna outra vez. Primeira etapa, fala comigo, águas. Segunda etapa para a renovação do odre. O odre, ele era revestido de azeite. Passava-se azeite em todo o odre para que o azeite regenerasse a elasticidade do odre, o poder de expansão do odre, o poder de crescimento do odre, a capacidade de suportar aquilo que carregava. Era quando o azeite descia que o odre recebia capacitação para aquilo que carregava. E eu vou falar para você, sabe por que esse azeite ele só vem depois das águas na nossa vida? É para que a gente mantenha pura a nossa motivação, para quando a unção descer sobre nós, nós entendermos que não é sobre nós, é sobre Ele nos capacitar. Primeiro Ele purifica as nossas intenções, para quando a sua unção estiver sobre nós, nós não vamos usurpar a glória de Deus, nós não vamos manipular a unção de Deus, nós seremos usados por Deus na unção que Ele nos deu, mas o nosso coração vai sempre apontar para aquele que nos purificou lá no começo, para aquele que nos tocou lá no começo, porque Ele é aquele para onde a nossa unção vai apontar, Ele é aquele aonde o que carregamos vai apontar.
Quando esse azeite desce, meu querido, o crescimento, o poder de crescimento é inevitável. Por isso, no meio da pandemia, eu vou te falar, eu vi igrejas que antes eram odres velhos, que viveram a manifestação da glória de Deus e por um momento não viveram mais. Eu vi essas igrejas frutificarem, brotarem, crescerem, se expandirem no meio da pandemia. O que era que estava acontecendo, cara? Em Deus renovando a porção de azeite no odre que Ele não desvalorizou, no odre que não perdeu a sua utilidade, só precisava voltar para o lugar de restauração. Oh, glória! No meio do banho de azeite, o odre era capacitado de novo. Fale assim comigo, segunda etapa, azeite. Terceira etapa, não, pera, aí não precisa repetir, meu irmão. Mas vocês estão empolgados, então fala comigo, terceira etapa, fumaça. Dá um glória aí. Fumaça. O odre, ele era pendurado em um lugar onde o fogo queimava e a fumaça se espalhava. Porque a fumaça, ela vinha para selar aquilo que a água purificou e aquilo que o azeite expandiu. E aqui, nós como odres, vamos passar por lugares onde a pressão vai aumentar. Onde o ambiente vai nos pressionar. Fumaça me lembra sobre pressão, querido. Panela de pressão faz o quê? Fumaça. E eu vou falar para você, nós como odres, no processo de renovação, vamos passar por momentos de pressão. Momentos onde de um lado vem alguém contra nós, do outro vem alguém contra nós, na frente não há saída, atrás não há saída. É um momento de pressão, mas é um momento de aprovação também para aquele que suporta a pressão. Alguém que passa pela pressão é alguém que se torna apto, aprovado para algo novo em Deus. A Bíblia fala que no lugar onde a presença de Deus habitava, quando Deus ele vinha com sua Shekinah, como uma forma de nuvem de glória, como uma forma de fumaça que inundava a casa. Somos nós como odres expostos à presença de Deus. No meio da pressão, Deus ele está renovando os seus odres. Está espremendo, está apertando, e talvez você não se lembre, mas a uva ela só libera aquilo que ela tem quando ela passa pela pressão, quando ela passa pelo lugar de pressão. Somos nós como odres passando pela pressão, no meio da pressão, de todos os lados, mas nós lembramos do que a palavra diz. 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Estão nos cercando de todos os lados, nós não desistiremos dos processos de Deus na nossa vida, mesmo que sejam processos que nos encaminhem à pressão. No meio da pressão, você entra. Deixa eu falar, cru? Fala cru, né? Você entra no meio da pressão cru, imaturo. Você sai da pressão pronto para algo, transformado para algo. E aí nessa etapa eu me lembro de uma canção também. Deixa eu ver, esse tom aqui não vou conseguir sustentar. Pera aí, irmão. Entendo nada de tom, mas eu entendo da minha garganta. Então vamos ver. Deixa eu ver. Peraí. Eu sei a música, estou tentando encaixar no tom.
era, irmão? Enfim, vamos lá. Era aquela no Santo dos Santos. Aí vai no tom da igreja. Só teus olhos me veem. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Oh glória, o tom da igreja é o tom mais lindo que tem. Então, primeira etapa são as águas que nos purificam por dentro e por fora. Segunda etapa é o azeite que nos capacita, que nos leva ao crescimento. E a terceira etapa é a fumaça que nos pressiona e libera. Aí, depois desses processos, o odre velho se torna um odre renovado. Eu não sei se você sabe, mas o odre ele não é a coisa mais bonita que existe. O odre é feito de couro, é feio. Mas apesar da aparência de fora ser feia, aquilo que ele carrega é sempre muito valioso. O odre ele era feito para carregar alguma coisa, para levar alguma coisa em longas caminhadas, em longos percursos, inclusive percursos que passavam por desertos, inclusive percursos que passavam por vales. O odre carregava o que era necessário para suprir quem o carregava. 4 coisas eram comuns ao odre carregar. Primeira coisa, fala comigo, leite. Odres carregavam leite. E talvez nós seremos os odres de Deus carregando leite nesse tempo. O que era o leite, Karen? Sustento, provisão, alimento. Talvez Deus botou você nesse processo todinho para te renovar e colocar dentro de você, liberar de dentro de você o alimento necessário para essa geração, o sustento, a provisão necessária para esse tempo. É você que está carregando. Talvez alguém em outro estado está orando por provisão e providência, e você será a provisão e a providência de Deus para a vida dessa pessoa, liberando aquilo que você carrega. Segunda coisa que odres carregavam rotineiramente ali, era daquilo que os tocava no momento de renovo. Eles carregavam água. Água fala sobre pureza, uma geração levantada por Deus para carregar pureza por onde passar. Você olha para o avivamento lá dos Estados Unidos, Asbury, é assim que fala, né? Você olha para aquilo que está acontecendo lá, você acha que começou de um jeito extravagante? Começou de um jeito simples. Mas não confunda simplicidade com falta de excelência. Simplicidade é na verdade pureza, é isso que atrai o coração de Deus. Porque se alguém está num lugar cheio de holofotes, mas carrega um coração simples e puro diante de Deus, querido, isso muda todo o ambiente. A gente não se importa com as luzes, nós nos importamos com a presença dEle. Uma geração que carrega pureza, ela não precisa do maior hit do momento tocando. Se tocar o hit do momento, ela está tão pura que ela adora. Se não tocar, se tocar as músicas lá do tempo da nossa avó, as 100 ovelhas, dá para adorar no meio das 100 ovelhas. E se não tocar nada, a gente continua adorando, porque estamos carregando uma excelência chamada pureza dentro de nós. Pureza de motivações, pureza de intenções. Essa geração de odres que carregam
a água, a pureza, é uma geração de odres que não quer fama, não quer glória, não quer status, não quer reconhecimento. Elas querem levantar o nome de Jesus, para que Ele seja digno de toda glória nos lugares. É a geração que mantém a plataforma da sua vida pura, no sentido de saber que tudo é por Ele, por causa dEle e por meio dEle. E se é por causa dEle, o culto é para Ele, a adoração é por causa dEle, a nossa vida é para a glória dEle. É uma geração tão pura naquilo que carrega, que quer comam, quer bebam, elas vivem para a glória de Deus. Uma geração que você não vai saber o nome, mas você vai lembrar quando ela passou por aqui, algo foi transformado. Eu senti rios fluírem. Terceira coisa que os odres costumavam carregar era o azeite, que tocou eles também. Eles levavam unção por onde passavam, azeite por onde passavam, para curar, para libertar, para ungir, para escolher, para selar. Eles carregavam azeite por onde eram levados. Uma geração que vai carregar a glória de Deus, porque será vencida pela glória de Deus. No sentido de que não vai ser uma geração que luta contra, mas uma geração que se prostra e recebe, aceita, deseja. Que vai passar, e por onde ela passar, pessoas possessas serão livres dos seus demônios. Dos seus não, dos demônios que entrou nelas. Por onde eles passarem, enfermos serão curados, e eles não terão vergonha de chamar os enfermos e orarem por eles. Vão ir aos hospitais e Deus será glorificado nos hospitais. O doente vai olhar para eles, vai falar: alguém passou com unção aqui, porque antes doía, agora não dói mais. Antes sangrava, agora não sangra mais. Antes eu não tinha vida, agora eu tenho vida. Uma geração que marcará os lugares por onde passar, porque foi ungida para libertar os cativos, para levar cura aos doentes, para ser resposta aos necessitados. Carrega unção, mas uma unção que fala de um caráter aprovado na pureza. Amém? E a quarta coisa que os odres carregavam vinho. Oh glória! Os odres carregavam vinho. Vinho aponta para uma alegria no espírito, mas também aponta para o sangue de Jesus sobre nós. São odres que carregam alegria na salvação. São odres que carregam uma nova alegria em um tempo onde todos os discursos anulam a volta de Jesus, anulam o arrependimento do pecador, anulam que Deus seja Deus. Nós seremos daqueles que carregarão alegria na salvação, de entender que Ele é o único Salvador, que Ele é o único Senhor. E se Deus encontra um que tem essa alegria, meu querido, a ceia é diferente para quem é assim. O pastor falou sobre lembranças. A gente tem memória fresca quando a gente carrega a alegria da salvação. Então o odre, ele carregava o vinho novo. Vinho. E para terminar, eu digo para você uma coisa. O odre carregava algumas coisas, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas olha que incrível. O odre, ele também era carregado por alguém. Quantas vezes
Nós até sabemos aquilo que carregamos, mas não temos mais força para caminhar. Eu quero lembrar você que existe alguém que carrega você. Quantas vezes nós mesmo estando cheios, nós estamos cansados, estamos fadigados, não temos mais a mesma força. E eu vou falar para você que Deus, Ele carrega você. Deus, Ele te encheu, mas Deus, Ele também te carrega. Porque você pode estar cheio, mas sozinho você não vai saber aonde aquilo que você carrega precisa ser levado. É por isso que Ele vem e Ele carrega você. Ele muda você de ambientes, Ele muda você de estações, Ele muda você de emprego, Ele muda você de estado, Ele muda você de lugares. É Deus carregando você para onde aquilo que Ele colocou dentro de você é necessário ser manifestado. Eu lembro da minha avó ela cantava uma canção. Eu não vou saber se você conhece, porque essa música é lá do tempo das cavernas. Nem eu vou saber cantar essa música, eu só lembro de uma parte dela. Mas eu sei que essa música era a história de alguém que estava caminhando na praia. E essa pessoa caminhava na praia, ela olhava para a praia e ela via 2 pares de pegadas na areia. E quando ela via 2 pares, ela tinha alegria, ela tinha certeza de que Jesus estava com ela, de que Deus estava com ela. Mas em um momento da caminhada, ela olha para trás na areia e ela não enxerga mais 2 pares, ela enxerga só 1 par de pegadas na areia. E toda a alegria que tinha no coração dela se esvai porque ela se sente sozinha. Ela acha que Jesus a abandonou porque só existe 1 par de pegadas na areia. E aí a canção fala assim: filho, esses passos são meus, ouça o que eu vou te dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Fica de pé comigo. Geração, quem sabe não foi para este tempo que Deus nos botou na pressão. Quem sabe não foi para este tempo que Deus nos colocou nessa cidade, nessa igreja, nesse ambiente de amizades. Não para que você fosse influenciado, mas para que você influenciasse os lugares aonde você passa com aquilo que você carrega. E olha que incrível, na maioria das vezes que o odre ele se esvaziava, não é porque ele perdia, é porque ele estava cumprindo o seu propósito de transbordar para alguém aquilo que ele carregava. E quando ele cumpria esse propósito, automaticamente quem o carregava o enchia outra vez. Tá pronto? Se Deus começar a mudar você geograficamente, falar para você, eu não tenho nenhuma vontade de voltar a morar no Tocantins. Quente demais. Mas eu falei para Deus, Deus, se a medida que o Senhor colocou sobre a minha vida é necessária lá, mesmo que eu não goste, pode me levar. Deus quer encontrar em nós uma igreja que sabe aquilo que carrega, não negocia no meio do caminho, não para no meio da jornada. A jornada é longa, passaremos por desertos, por vales, mas é no meio desses ambientes que aquilo que nós carregamos é requisitado. É no meio da terra seca que a água que nós carregamos é necessário ser liberada, para que os sedentos encontrem saciamento em Deus, saciedade em Deus. É nos momentos de tristeza que a alegria que nós carregamos vai inundar aquele que está triste e transformar a tristeza dele em alegria. É nos momentos
lugares aonde falta sustento, falta alimento, falta provisão, que Deus olha para a gente e fala: é agora que eu vou levar ele lá, é agora que eu vou colocar ela lá, é agora que eu vou levar ela naquele lugar, para que aquilo que você carrega transborde. Alegria da salvação, provisão para o mundo que falta, pureza para um tempo de corrupção, unção para um tempo de apatia. É isso que nós carregamos. Não estou falando para a gente ser cheio de méritos, mas eu estou falando para a gente ser cheio de responsabilidades com isso, comprometimento com isso. Quem entende aquilo que carrega não se vende, não troca, não corrompe os seus princípios, não vende o seu ministério pela oferta maior, não vende o seu coração pelo lugar mais agradável e confortável. Ele prefere ficar perto daquele que o carrega. Feche os seus olhos. Deus, obrigada por essa casa, obrigada pela minha família aqui, Senhor. Obrigada por cada um dos meus irmãos que está aqui. Senhor, que nesse culto, que nesse momento, que nessa palavra, o Senhor encontre aqueles odres que estão sim passando pelo processo, mas que aceitaram o teu processo. Quando as águas baterem, quando as águas entrarem, Espírito Santo, que eles percebam, o Senhor está purificando algumas coisas. O Senhor está arrancando traumas, sequelas, decepções, correntes, sentimentos mal solucionados, coisas mal resolvidas. O Senhor está arrancando os entulhos de dentro de nós. O Senhor está arrancando, desintoxicando nossa vida. Se o Senhor encontrar no meio de nós irmãos que estão passando pelo processo do azeite, Jesus, guarda o coração deles no meio dessa capacitação, que eles entendam que há tesouros dentro do vaso de barro, para que a excelência da glória seja só do Senhor. E se eles estiverem na última etapa do processo, Pai, pressão, pressão, pressão. E no meio da pressão algumas coisas vão embora, no meio da pressão amigos vão embora, no meio da pressão multidões vão embora, no meio da pressão parece que falta dinheiro no banco, no meio da pressão parece que falta o alimento na casa, no meio da pressão parece que as guerras aumentam, no meio da pressão parece que a gente não pode contar com ninguém senão o Senhor. Mas se podemos contar com o Senhor, podemos contar com quem é suficiente para nos sustentar no meio da pressão. E aí a gente não teme a pressão, porque sabemos que ela é só um processo, e ela aponta para alguém que está caminhando para a aprovação. Obrigada, Senhor, pelos dias em que os meus irmãos quase não conseguiram caminhar, e foi o Senhor quem levou eles. Obrigada pelos dias que eles não tinham tanta força para chegar no culto, mas o Senhor os trouxe e foi o melhor culto da vida deles. Obrigada pelos momentos em que eles estavam prestes a desistir, e o Senhor segurou com mão forte a vida deles. Obrigada porque nos momentos em que eles estavam prestes a parar, o Senhor impulsionou o coração deles outra vez. O Senhor carregou eles nos braços, o Senhor segurou na mão e direcionou os meus irmãos. Obrigada, Jesus. Que eles saiam dessa noite renovados em sua alegria,
renovados em sua esperança, renovados na certeza da salvação de um Cristo que deixou o vinho como parte do seu sangue, o pão como parte do seu corpo, mas Ele disse: haverá um dia em que nós não cearemos sozinhos, nós cearemos com Ele, Ele ceará conosco. Aguardamos com expectativa por esse dia, Jesus. E enquanto aguardamos aqui, nós estamos alegres por saber que há um Salvador para nós, que há um resgatador para nós, que há uma providência do céu para nós, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos ser o lugar que o Senhor deseja. Nós queremos ser quem agrada o teu coração. Nós queremos ser aqueles que o Senhor encontra. Obrigada, Jesus. Fala comigo. Obrigada, Jesus. Pelos processos que eu passei. Em todos eles, o Senhor me sustentou. Se você puder, diz assim: Ebenezer, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos sustentou.